Então, vamos resolver mais esse exercício aqui, só para fixar melhor como é que funciona esse conteúdo, porque o próximo conteúdo que é relacionado com escalas, ele está diretamente relacionado com esse. Tá? Então vamos lá. Então, a velocidade v de uma onda de superfície livre devido à gravidade é, em águas profundas, uma função da profundidade da água, d, da massa específica ρ, de g da gravidade e da tensão superficial sigma, que ela é dada em newtons por metro. Beleza? Então, use a análise dimensional para determinar a dependência de v em relação às outras variáveis. Então, é aquilo que a gente já fez. Tá? É bem simples. Então, vamos lá. Então, velocidade da onda, ela é função da profundidade, massa específica, gravidade e tensão superficial. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Identificar os parâmetros. Os parâmetros são V, D, ρ, G e sigma, certo? Então, eu tenho aqui um N igual a 5 parâmetros. 2. Quais que são as dimensões primárias? Então, a gente está usando massa, comprimento e o tempo. Pode usar força, comprimento e tempo também, sem problema. Então, a gente tem aqui um R igual a 3. Então, eu escrevo quais os parâmetros que eu estou trabalhando em função das dimensões primárias. Então, vamos lá. V, D, ρ, G e sigma. Então, velocidade L por T, profundidade L, ρ, massa por L ao cubo, gravidade L por T ao quadrado. E quem seria o sigma? Bom, sigma é força por unidade de comprimento. Então, é Newton por metro, certo? Isso aqui a gente pode reescrever Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado, 1 sobre metro, que seria essa parte de baixo. Então, eu ficaria com quilogramas por segundo ao quadrado. Logo, é massa por T ao quadrado. Ok? Então, passo 4. Vou selecionar os parâmetros com que eu vou escrever. Bom, então eu tenho que selecionar de uma maneira que eu abranja MLT, certo? Não vou selecionar V, porque eu quero escrever em função de V. Então, eu fico com esses aqui. Então, eu posso escrever em função de D, ρ e G. Então, eu seleciono D, ρ e G. Então, eu tenho um M igual a 3, que são os parâmetros selecionados. Então, vamos lá. 5. Então, é agora que a mágica acontece, né? Então, N menos M vai ser igual a 2, vai ser igual a 3. Não, vai ser igual a 2, desculpa. Porque N é 5 e M é 3. Então, a gente vai ter dois parâmetros adimensionais. Então, a gente vai ter π1 e π2. π1 eu vou escrever em função de V e π2 em função do meu sigma. Então, vamos lá. Então, π1 vai ser G, ρ, D, na A, na B, na C, vezes a velocidade. Isso aqui tem que me dar um parâmetro adimensional. Então, eu vou escrever, vou deixar em função aqui, né, das minhas dimensões. Então, vou deixar em função de LT ao quadrado na A, né, que seria a gravidade. Então, M sobre L ao cubo elevado a B, L elevado a C e velocidade L por T. Isso aqui tem que ser igual a L na 0, T na 0 e M na 0. Para que isso seja possível, então, eu vou precisar aqui escrever como que vai ficar os exponenciais, né? Então, do L vai ficar A menos 3B mais C mais 1. Né? A menos 3B mais C mais 1 tem que ser igual a 0. E eu faço o mesmo para
o tempo e a massa, né? Então, do tempo, vou ter que menos 2A menos 1 é igual a 0. E da massa, eu vou ter que B vai ser igual a 0. Só tem a massa nesse termo aqui, que é da densidade. Então, se eu resolver isso aqui, eu vou ficar com A igual a menos meio, B vai ser igual a 0 e C é igual a menos meio. Então, eu vou ter o parâmetro π1, que vai ser igual a V dividido pela raiz de GD. Ok? E agora, eu vou escrever o meu π2. Quem que vai ser o meu π2? Mesma coisa, G, B, G, rho, D, elevado na D, E e F, vezes o meu sigma. Isso tem que ser igual a... Reescrevo em termos das unidades, então, só pegar ali, LT quadrado, na D, M sobre L ao cubo, na E, dl na F, e por último eu vou ter sigma, que é massa por T ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a L0, T0 e M0. E daí eu faço a mesma coisa, né? Então eu vou ter para L, M e T. Então para L eu vou ficar com D menos 3E mais F igual a 0, E mais 1 é igual a 0 e menos 2D menos 2 isso é igual a 0. Eu vou ter daqui que D é igual a menos 1, E é igual a menos 1 e F é igual a menos 2. Daqui eu vou ter então que o meu π2 vai ser igual a sigma dividido por G rho D ao quadrado. Escrevi π1, escrevi π2 e daí eu venho aqui para o meu passo 6 para conferir. Confere se é adimensional usando F, L e T. Vocês vão ver que vai dar ok. Confere aí depois, tá? Então, consegui terminar e agora eu posso escrever que π1 vai ser igual a uma função de π2. Portanto, eu vou ter que velocidade dividido por raiz de GD vai ser igual a uma função de sigma dividido por G ou D quadrado. Então eu vou ter que a minha velocidade vai ser igual a raiz de GD vezes uma função de sigma G ou D quadrado. Beleza? Como que eu acho essa função? Experimentalmente. Ok? Então, agora a gente vai fazer a parte relacionada, tá, com as escalas, né? Então, de um protótipo, como que a gente faz de uma escala para um protótipo, e vai utilizar esse conceito aqui, tá? Já eu mostro. Então, agora o que a gente vai ver é a semelhança de escoamentos e estudos de modelo. Qual que é o objetivo aqui, tá? Então aqui o nosso objetivo é conseguir relacionar um modelo, que seria algo pequeno, com um protótipo, que já seria a escala real ou quase real, tá? Então tem uma maneira da gente correlacionar um teste em um modelo para um caso real, e é isso que a gente vai ver, tá? Normalmente o modelo ele é testado em um túnel de vento, tá? Se estiver relacionado com a parte de escoamento, né? Então a gente acaba testando num túnel de vento, algo pequeno, e correlaciona com o protótipo. Mas existem algumas regras para a gente conseguir fazer essa correlação, tá? Então não é tão simples, tá? Então existem aqui 3 condições que devem ser atendidas. Vocês vão ver que são 3 condições bem simples, tá? E daí, com essas 3 condições, vai ser possível entender melhor essa relação modelo e protótipo, tá? Então, um teste de modelo deve resultar em dados que possam, por meio de transposição por escala, fornecer forças e cargas que existiriam no protótipo de tamanho real. Então, eu não tenho condição de testar um tamanho real, um protótipo real. Então, o que eu testo? Eu testo um modelo,
Tá? Então, por exemplo, tinha uma aluna de doutorado aí em Joinville que ela fazia o estudo de uma planta de geração de energia eólica em um modelo. E o objetivo dela era fazer a transposição para o caso real, não é nem um protótipo. Hoje existe lá o caso real e daí estão querendo instalar mais algumas torres, né? Mais alguns pontos de geração. Então, eu utilizando um modelo testado em túnel de vento, eu conseguia ver qual que ia ser o comportamento do escoamento para cada caso. Então se eu colocar o ponto aqui, ou se eu colocar o ponto aqui, então assim fica mais fácil de visualizar, beleza? Então, só que para eu conseguir fazer isso, fazer essa relação entre modelo e protótipo, ou uma escala real, eu preciso assegurar a semelhança entre os escoamentos do modelo e do protótipo. Para isso, eu preciso garantir 3 condições. Primeira, e a mais básica, semelhança geométrica. Então, os dois têm que ter mesma geometria, tá? Então, eles têm que ter a mesma forma e geometria, e a diferença deve ser relacionada por um fator constante, tá? Então, por exemplo, do modelo para o protótipo é vezes 2, todas as dimensões, né? Então tem que ter um fator constante aqui correlacionando o modelo e o protótipo em relação à geometria, tá bom? E manter esse fator constante para todos, né? Então se aqui tem 1 e aqui tem 2, aqui vai ter 1 e aqui tem que ter 2 também, tá? Então essa aqui é a semelhança geométrica. Escoamentos cinematicamente semelhantes. O que isso quer dizer? Isso ocorre quando as velocidades em pontos correspondentes têm a mesma direção e sentido e diferem apenas por um fator constante. Como assim? Significa o seguinte, então, por exemplo, se aqui eu tiver uma velocidade nesse sentido, nessa direção e com esse valor, aqui eu preciso ter mesmo sentido e direção, e a diferença tem que ser apenas um valor constante, em que Vzão, vamos supor, vai ser 2 Vzinhos, né? Então, eu tenho que manter aqui um valor constante. Então, se aqui eu medir, né, e tem uma velocidade, sei lá, vamos pegar aqui, nesse sentido aqui, né, com um Vzinho 1, aqui eu preciso ter, no mesmo sentido, com um Vzinho, um V1, em que V1 vai ser igual a 2 V1zinho, tá? Então, isso que quer dizer cinematicamente semelhante. Então, os escoamentos eles têm que ser semelhantes. Então, quando eu tiver velocidade para um lado, tem que ter para o mesmo lado, direção, sentido, e diferem apenas em um fator constante. E por último, que é o mais complicado de conseguir atingir, né, a gente tem a semelhança aqui dinâmica. O que é a semelhança dinâmica? É quando dois escoamentos têm distribuição de força tais que tipos idênticos de força são paralelos e se relacionam em módulo por um fator de escala constante em todos os pontos. Então, é a mesma coisa da velocidade, mas agora eu estou falando de uma força, tá? Então, aqui, se eu tenho uma força, vamos chamar de Fzinho aqui. Se eu tenho uma força Fzinho aqui, eu preciso ter uma força com a mesma direção, mesmo sentido, F aqui, tá? Então, mesma coisa aqui, se eu tiver um F1 aqui eu preciso ter um F1, tá? Então, a mesma coisa que a gente já falado em relação ao escoamento, eu preciso ter em relação aos esforços, beleza? Então, a gente precisa seguir, né? Precisa ter essas 3 semelhanças aqui, essas 3 condições sendo atendidas, né? Com isso eu consigo relacionar então um protótipo com um modelo real, beleza? E agora, o que a gente pode fazer? Então vamos lá. Então, quando temos semelhança dinâmica, os dados medidos no escoamento do modelo podem ser relacionados quantitativamente com as condições de escoamento do protótipo. Então, quando eu tenho que garantir essas 3, garantidas
as três condições, principalmente a dinâmica, né? Porque eu só consigo a dinâmica se eu garantir as outras duas, aí eu consigo correlacionar os escoamentos do modelo com o protótipo. Como que eu consigo correlacionar? Aí que entra o conteúdo que a gente estava vendo. O teorema P de Beckmann pode ser usado para obter os grupos adimensionais governantes de um fenômeno de escoamento. Então a gente sabe que eu consigo utilizar esse teorema para achar os grupos adimensionais. Ok. E agora, o que eu posso fazer? Então, utilizando o teorema, eu consigo que, para alcançar a semelhança dinâmica entre os escoamentos, devemos estar certos que cada grupo adimensional tem o mesmo valor no módulo, no modelo e no protótipo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu garantir que tem a semelhança dinâmica, eu tenho semelhança dinâmica aqui entre o modelo e o protótipo, eu posso utilizar o teorema que a gente estava vendo para correlacionar os dois. Tá? Então, como eles são adimensionais, então eles não são função mais de uma grandeza, de um valor, né? Então agora eu consigo correlacionar, porque são adimensionais. Então eu posso correlacionar com π1 do modelo, né? O grupo adimensional 1 do modelo vai ser igual ao grupo adimensional 1 do protótipo. Mesma coisa se eu tiver um π2 do modelo, vai ser igual ao π2 do protótipo. Se eu tiver um π3, mesma coisa. Então, garantindo a semelhança dinâmica, eu posso utilizar isso aqui agora e não preciso testar um protótipo, basta eu testar um modelo. Como assim? Já vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? E a gente vai resolver um exercício e isso vai ficar bem claro, beleza? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, que a gente já está trabalhando, que é o problema da força de arrasto na esfera. Né? Então, a gente já visto que a força de arrasto dividido por ρv quadrado d quadrado, que é adimensional, é igual a uma função do segundo grupo adimensional. Só que antes a gente estava escrevendo como μ dividido por ρvd. Mas se é adimensional, então tanto faz. Né? Então eu posso escrever como ρvd sobre μ. Por quê? Porque quando eu achar essa função, vai se ajeitar, então não tem problema. Mas por que a gente escreveu como ρvd sobre μ? Tá? Justamente a gente inverteu os parâmetros porque ρvd sobre μ é o número de Reynolds. Tá? Então o número de Reynolds é um número adimensional, tá? Muito usado na mecânica dos fluidos, definido como a razão entre forças de inércia e forças viscosas. Então eu quero que vocês deem uma pesquisada no que é o número de Reynolds, tá? Ele é muito utilizado daqui a pouco, né? Algumas aulas mais para frente a gente vai voltar a falar dele. Mas basicamente a gente inverteu por isso, tá? Só para deixar em função do número de Reynolds. Então, se aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Em relação a gente relacionar modelo e protótipo, tá diretamente ligado a relacionar os grupos adimensionais, então ρvd sobre μ, que é o número de Reynolds do modelo, tem que ser igual a ρvd sobre μ, que é o número de Reynolds do protótipo. Garantir isso aqui. Então, o que acontece? Eu vou lá e vou testar o modelo numa dada condição, né, com fluido, vamos supor o ar, né, e daí eu vou medir a velocidade ali do modelo e vou conseguir achar, então, por exemplo, a velocidade do protótipo, ok? Então, tenho lá ρ, tem a dimensão, né, tem as propriedades, tem a dimensão, testei o modelo, se isso é verdade, então a velocidade no modelo, né, com os dados que eu tenho aqui, testado em um túnel de vento, eu consigo relacionar com o protótipo e acho a velocidade do protótipo, ok? Né? Achei a velocidade do protótipo testada em condições reais para uma determinada propriedade, para uma determinada geometria. Aí eu posso relacionar o que? O segundo grupo adimensional, que está relacionado com a força de arrasto. Né? Então, F dividido por ρv quadrado d quadrado do modelo tem que ser igual a F dividido por ρv quadrado d quadrado do protótipo. Então, lá no modelo, eu testei ele em túnel de vento e achei qual que era a força de arrasto nele. Né? Tenho todos os parâmetros, então achei aqui a parte do modelo e do protótipo. A força é o que eu estou querendo achar, né? Tenho aqui as propriedades, tenho a dimensão e a velocidade eu achei daqui. Pronto, acho minha força
de arrasto no protótipo. Tá? Então, os dados do modelo podem ser usados para determinar a força no protótipo, que é isso que eu mostrei. Então, a gente vai resolver agora um exemplo, tá, disso aqui, bem dessa parte da força de arrasto, que daí vai ficar bem claro utilizando alguns números. Então, vamos resolver aqui um exemplo, tá? Então, o arrasto de um transdutor de sonar deve ser previsto com base em teste de túnel de vento. Então, a gente testa em túnel de vento um modelo. O protótipo, né, que está sendo desenvolvido, no caso real, é uma esfera de 0,3 metros de diâmetro. Ele deve ser rebocado a 2,57 metros por segundo na água do mar a 4,5 graus Celsius. Então, a gente tem aqui, né, o nosso protótipo. Ele vai ser deslocado com uma velocidade de 2,57 metros por segundo. Ele tem um diâmetro de 0,3 metros e isso vai causar uma determinada força de arrasto FP do protótipo, ok? Já o modelo em que vai ser testado em túnel de vento tem 152 milímetros de diâmetro. Então, aqui tem o nosso modelo, ele tem 152 milímetros de diâmetro, 0,52 metros, e a gente vai colocar ele em túnel de vento, né, que vai ser aplicado a uma determinada velocidade. E o que eu quero saber é, determina a velocidade do teste requerida no ar. Então, vou colocar o meu modelo no túnel de vento, que eu vou testar com ar, certo? E o que eu quero saber é qual que é a velocidade que eu tenho que pôr aqui para conseguir relacionar com o meu protótipo. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o quê? Né? A gente já viu, né, que a gente tem esses dois grupos adimensionais. Se eu não soubesse isso aqui, eu iria precisar antes achar os grupos adimensionais igual a gente estava fazendo antes, certo? Então a gente tem isso aqui, lembrando que a gente inverteu, né? E para eu garantir a semelhança, né? Então, para garantir a semelhança dinâmica, eu preciso que o quê? Eu preciso que ρVd sobre μ do modelo seja igual a ρVd sobre μ do protótipo, certo? Então, basta eu resolver isso aqui. Então, esse aqui é o número de Reynolds do modelo e esse é o número de Reynolds do protótipo. Então, se eu escrever isso aqui, eu vou ficar aqui. Reynolds do modelo tem que ser igual ao Reynolds do protótipo. Qual que é o Reynolds do protótipo? Então vamos lá. Reynolds do protótipo é ρVd sobre μ do protótipo. Ok. Então eu tenho lá, quem que é o protótipo? Seria esse aqui, no caso real. Então eu tenho ρ, tenho a velocidade, tenho o diâmetro, mas o μ eu não tenho. Mas lembra, ó, isso aqui, ρ sobre μ, né, é igual ao nosso Ni, que é a nossa viscosidade dinâmica. Então a gente tem aqui do protótipo e agora eu preciso só colocar os valores. Então 2,57 vezes 0,3 dividido pelo Ni da água, né? Aqui eu estou falando do protótipo, o protótipo, que é esse aqui, ele está na água, certo? Então, agora eu vou colocar aqui o Ni da água, 1,57 vezes 10 na menos 6, e com isso eu vou ter que o Reynolds do protótipo vai ser igual a 4,91 vezes 10 na quinta, ok? Então, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando achar qual que é a velocidade que eu preciso testar o modelo para colocar ele nas mesmas condições de semelhança dinâmica, para daí eu achar a força de arrasto nesse e daí correlacionar com a força de arrasto do meu caso real. Beleza? Achei aqui o meu número de Reynolds e agora eu escrevo que o Reynolds do modelo tem que ser igual a 4,91 vezes 10 na quinta, né? Que é o meu objetivo, Reynolds do modelo. Quem que é o Reynolds do modelo? ρVd sobre μ do modelo, que vai ser igual a quem? Vd sobre μ do modelo.
Então, velocidade do modelo é o que eu estou querendo achar. O diâmetro no modelo foi dado 0,152, dividido pelo Ni no modelo que eu estou testando no ar. Por que eu estou testando no ar e não na água? Porque o meu túnel de vento, nesse caso, é de ar, certo? Então, eu escrevo aqui o Ni, que é o Ni do ar, 1,46 vezes 10 na menos 5. E aqui eu vou tirar então que o meu V de modelo, a velocidade do meu modelo, vai ser aproximadamente 47,16 metros por segundo. Isso quer dizer que eu preciso testar no túnel de vento a minha esfera, né, meu modelo, que tem esse diâmetro, com essa velocidade. Testando, fui lá, realizei o teste com essa velocidade e achei que para essa condição a força de arrasto no modelo foi 27 newtons. Então, qual que vai ser a força de arrasto no caso real? Essa é a questão B, né? Então, chama A. Agora, a nossa questão B aqui. Então, se eles estão em condições de semelhança dinâmica, significa que F dividido por ρv quadrado d quadrado do modelo é igual a F dividido por ρv quadrado d quadrado do protótipo, certo? Então, vamos lá. Então, F do protótipo dividido por ρ do protótipo, V do protótipo ao quadrado, D do protótipo ao quadrado, vai ser igual ao F do modelo. Quem que é o F do modelo? Foi passado aqui, 27 newtons. Dividido por quem? Ρ do modelo. Quem que é o ρ do modelo? Então, o modelo a gente está testando no ar. 1,2227 vezes o V do nosso modelo, né? Então, tudo isso aqui é para o modelo que está testando no ar. Então, V quadrado, então a velocidade a gente achou, 47,16 ao quadrado, vezes o diâmetro ao quadrado, que é 0,152. 0,152 ao quadrado. Isso aqui a gente vai tirar, que vai dar igual a 0,04282, certo? E agora eu quero achar o meu F do protótipo. Então, F do protótipo, que é o que eu quero saber, a força de arrasto do protótipo, no caso real, quando eu estou fazendo, né, esse transporte aqui, vai ser igual a ρ do protótipo, V do protótipo ao quadrado, D do protótipo ao quadrado. Então, ρ do protótipo, V do protótipo ao quadrado, D do protótipo ao quadrado, vezes 0,04282. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar aqui, a força de arrasto no protótipo vai ser igual a 25,5 newtons. Beleza? Então, é assim que a gente utiliza a questão de semelhança, né? E correlaciona com o teorema que a gente estava vendo com os parâmetros de grupos adimensionais. Tá? Não é nada complicado, é bem simples. Tá? A única coisa que está faltando nesse exercício é o quê? A primeira parte, em que foi o que a gente estava fazendo antes, eu precisava achar isso aqui. Né? Então, a questão completa daria aquela primeira parte relacionada com a força de arrasto para conseguir achar, né, os dois grupos adimensionais. Aí a continuação seria isso aqui. Beleza? Então, na prova provavelmente vai ser semelhante a isso aqui. Né? Então, a gente tem, primeiro acho os grupos adimensionais, depois eu dou um caso para fazer essa parte de semelhança. Ok? Vamos resolver mais um exercício. Então vamos aqui para mais um exemplo, tá? Então, óleo sai 10W a 25 graus Celsius, escoa em um tubo liso horizontal de 25 mm de diâmetro, com velocidade de 1 metro por segundo, produzindo uma queda de pressão de 450 kPa manométrica, sob um comprimento de tubo de 150 mm. Então eu tenho uma tubulação aqui, com um comprimento de 150 milímetros, com um diâmetro aqui de 25 milímetros
ele é liso, dentro dele tá 150 metros, desculpa aqui, 150 metros. Dentro desse tubo está escoando óleo com 1 metro por segundo, uma velocidade de 1 metro por segundo. E ele teve uma queda de pressão, que significa que entre o ponto 1 e o ponto 2, ele teve um ΔP, uma queda de pressão, de 450 vezes 10 ao cubo Pascal. Beleza? E o que acontece? A água escoa 15 graus Celsius pelo mesmo tubo. Então eu peguei o mesmo tubo e agora vou escoar com água em condições de semelhança dinâmica. Tá? Então, utilizando os resultados que a gente viu daquele exemplo resolvido, né? Lembra lá do exemplo que a gente relacionou a queda de pressão com μ dividido por ρ VD, L sobre D, que L é o comprimento do tubo, e rugosidade sobre D. Calcule a velocidade média do escoamento da água. Então, agora o que eu quero saber é o seguinte: coloquei água aqui dentro, nas mesmas condições, tá? Então eu quero saber o seguinte: qual a velocidade que eu tenho que colocar aqui na água para que ela tenha a mesma condição daqui? Eu estou mantendo o meu L, estou mantendo o meu D aqui, tá? É o mesmo tubo. E qual que é a queda de pressão para esse caso? Tá? Então é isso que eu estou querendo saber, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, agora eu não estou relacionando um protótipo com um real. Não, eu estou utilizando a questão de semelhança, né? Utilizando o mesmo tubo, mas com fluidos diferentes. Mas sem problema, eu posso utilizar os mesmos critérios. Por quê? Porque a gente está trabalhando com semelhança dinâmica. Tá? Então aqui tem os dados da massa específica e a viscosidade de μ. E só para a gente lembrar, do exemplo anterior, a gente tinha que a queda de pressão era a função de μ dividido por ρ VD, o comprimento pelo diâmetro e E, que era a rugosidade, por D, que isso é chamado de rugosidade relativa. Como o tubo é liso, então não vou depender de E sobre D. O comprimento dos dois é igual, então não vai ser função disso aqui. Eu não preciso ficar escrevendo esse grupo adimensional. Então a gente vai ficar que a queda de pressão dividido por ρV quadrado vai ser igual a uma função de μ dividido por ρ VD. Então vamos resolver aqui. Queda de pressão dividido por ρV quadrado vai ser igual a uma função. Agora eu inverti. Por que eu inverti? Por causa do número de Reynolds. Tá? Então vamos lá. Então, para que a gente tenha semelhança, né, eu preciso que o Reynolds com água, eu preciso que esse aqui seria o meu π1 é igual a função de π2, certo? Então eu tenho que π1 com água tem que ser igual a π1 com óleo. π2 com água, que são os grupos adimensionais, tem que ser igual a π2 com óleo, ok? Então, vamos aqui começar com π2. Reynolds da água tem que ser igual a Reynolds do óleo, certo? Então, basta substituir os valores, né? Então, eu vou ter que ρVD sobre μ da água tem que ser igual a ρVD sobre μ do óleo, certo? O meu objetivo é achar o V da água, né? Então, eu vou ter que V da água vai ser igual a ρVD sobre μ do óleo vezes μ dividido por ρD da água, certo? Então, se eu substituir os valores aqui, eu vou ficar com 875, que é a massa específica, vezes a velocidade, que é 1 metro, dividido por μ, que 7 vezes 10 a menos 2, isso do óleo, vezes a parte da água, que vai ser o μ, 1,14, vezes 10 a menos 3, dividido por 997, que é a densidade. Ok? Então daqui eu vou tirar que a minha velocidade da água vai ser 0,014 metros por segundo. Beleza? Então o que eu quero saber agora é o seguinte. Para essa velocidade, qual que vai ser a queda de pressão nesse tubo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, né?
Então vamos lá. A gente vai fazer aqui embaixo, ó, que ΔP dividido por ρV quadrado do óleo tem que ser igual a ΔP dividido por ρV quadrado da água. Meu objetivo é o ΔP da água. ΔP da água vai ser igual a ΔP dividido por ρV quadrado do óleo vezes ρV quadrado da água, certo? E agora, o que eu vou fazer? Bom, agora é substituir os valores, certo? Então eu vou ficar aqui com ΔP da água 450 vezes 10 ao cubo, dividido por 875 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui é a parte do óleo. Vezes ρV quadrado da água, 999, que é a densidade, vezes 0,014 ao quadrado, que é a velocidade na água, tá? Então daqui eu vou tirar que o meu ΔP da água, se eu resolver, vai ser igual a 100,69 Pascal. Então, se eu colocar a água escoando pelo mesmo tubo que estava escoando o óleo, de um modo que tenha a mesma semelhança dinâmica, eu vou precisar que ela escoa com uma velocidade de 0,014 metros por segundo, e a gente vai ter uma queda de pressão entre o ponto 1, que é a entrada, e o ponto 2, de 100 Pascal. Beleza?